Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do nosso Link Esporte Clube, agora para você nesta quarta-feira. Daqui a pouco tem bola rolando, hein? Logo mais, 9h30 da noite, Independente Del Valle e Palmeiras, um dos jogos da Libertadores na noite desta quarta-feira. Nós vamos acompanhar juntinhos aqui no Link Esporte Clube, com a narração do Enio Ricanello, com a participação do Giovanni D'Angelo. Vou estar nessa também trazendo informações para você sobre Palmeiras e também o Independente Del Valle, né? Aliás, precisaria... Bom, daqui a pouco eu falo para o Enio. Vou relatar uma confidência ao senhor Enio em instantes. Olha só, Link Esporte Clube chegando como sempre, pedindo para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Não se esqueça também de deixar um like aí na nossa transmissão, deixa like para a gente na live que está rolando agora. Pode deixar like também nas transmissões anteriores, pode acessar lá todo o conteúdo, saber o que é que a gente discutiu nos nossos programas atualmente. E é claro, né, você pode e deve compartilhar o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Vamos falar muito dos jogos da Libertadores que ocorrem nesta quarta-feira à noite? Sim, vamos falar muito sim. Mas a crise do Corinthians continua sendo assunto aqui no nosso Link Esporte Clube. E não é só a crise técnica, não. É a crise política, é a crise emocional, psicológica, em todos os aspectos. Eu diria que neste momento o Corinthians está em frangalhos. Exagerei, seu Enio. Boa noite. Tudo bem, seu Enio? Boa noite, Frank Fortes, meu parceiro de sempre. Um abraço a todos os amigos e amigas ligados aqui no Link Esporte Clube. Noite de gala, noite de Copa Libertadores aqui. Lembrando, daqui a pouco bola rolando para Independente Del Valle e Palmeiras, mas aquela ressaca da equipe do Corinthians, não? Primeiro... exposta, Fagner errando no começo da jogada, Félix Torres não quero nem falar, né? Félix Torres mal demais, foi assim contra o Juventude, o Corinthians que não joga bola, o Corinthians que produz pouco, um Corinthians sem ideia. Obviamente, a maior parte da culpa não é somente do técnico. O Antônio Oliveira tem a sua parcela de culpa na falta de produtividade do time, mas os jogadores também não entregam. Ontem ele tentou modificar esse ataque, tirando o centroavante Yuri Alberto, se é que dá para chamar de centroavante, para colocar, por exemplo, o Wesley, para modificar esse sistema de ataque, o Pedro Henrique entrando na equipe do Corinthians, modificações ele vem fazendo, mas o time não responde em campo. Agora a pergunta para o torcedor do Corinthians, é para tirar o técnico, não é para tirar o técnico? Muito se fala já de uma possível queda dele diante do Fluminense. Final de semana, jogo quente na Neoquímica Arena, jogo nervoso para o Corinthians, inclusive também com transmissão do Link Esporte Clube, Frank. É isso aí, a gente vai acompanhar o Timão no domingo contra o Fluminense. Agora sim, eu quero pedir a você que participe aqui do nosso chat, mande mensagem para a gente, sua opinião sobre a crise no Corinthians, se o Cássio tem culpa, se só o Cássio tem culpa, né? Depois de tudo que ele falou ontem, nem o Cássio está aguentando. O Cássio está, tá até a tampa, de saco cheio de tudo que está acontecendo lá na equipe do Corinthians. O José Costa Gonçalves escreveu aqui para a gente assim: boa noite, Frank, como eu te disse hoje no programa da Hora do Almoço, colocaram a culpa no Cássio, só que o ataque não faz gols há 4 jogos. Verdade, um fato. Nossa, o último gol marcado pela equipe do Corinthians teria sido contra o Nacional. Nacional do Paraguai? Nacional. Gente, então faz tempo, hein? Que não é parâmetro. Então faz tempo, hein? Nossa Senhora. Cássio Reis, grande Frank, hoje estou por aqui. Super, Cássio. Obrigado pela companhia, Cássio. E atenção, hein? Cássio, amigos palmeirenses de todo o Brasil, você que está acompanhando a gente na live do Link Esporte Clube a partir de agora, daqui a pouquinho tem jornada esportiva, hein? A partir das 8 da noite, nós estaremos juntos mais uma vez para transmissão de Independente Del Valle e Palmeiras. Eu, o Enio, o Giovanni D'Angelo, que vai estar por aqui também para participar da nossa transmissão, comentando, analisando, passando informações para a gente. Então convido vocês a estarem conosco também para curtir daqui a pouco Independente Del Valle e Palmeiras. Você falou aí do Cássio na abertura, né, do Gigante. Que culpa você acha que tem o Cássio nessa história toda? Bom, ele vem falhando, é inegável que ele falha no gol ontem do Argentino Júnior, mas ele também está muito exposto, né?
A bola chega com uma certa facilidade dentro da área do Corinthians, os times adversários conseguem finalizar muito contra o gol do Cássio, a bola vai entrar, não tem jeito. Se você tem uma organização de time totalmente desguarnecida, o Cássio vai ser o primeiro culpado sempre. E a entrevista dele ontem me deixou bem impactado, Frank, porque o tom dela é totalmente diferente daquilo que nós acostumávamos ouvir do próprio Cássio. Ele é capitão do time, ele tem que ser cobrado, ele é a referência técnica e também de prestígio por parte da torcida, mas você acha que o Raul Gustavo, ou melhor dizendo, como chama o substituto do Cássio? O menino? Carlos Miguel. Você acha que o Carlos Miguel vai aguentar uma pressão dessa? Mudar o goleiro não adianta, tem que repensar essa defesa está parecendo um queijo suíço, tem buraco pra tudo quanto é lado, assim não dá, né? A culpa não é só dele, é também dele, mas Raul Gustavo também tem sua parcela, né? Não vou nem falar, né? Quanta gente, nós vamos falar do Raul Gustavo em instantes, hein? Porque o MO parece que é normal. E, bom, vamos trazer o Cássio falando, né, a respeito... um pouquinho das declarações, um trecho das declarações que o Cássio deu ontem à noite. Muita gente atestou isso ao calor do jogo, né, o chamado calor do jogo. Evidentemente que tem também o fato do cara se quebrar lá dentro, já não bastasse ele falhar, agora o resto do time também não funciona. E o Cássio está inconformado. Vamos dar uma conferida naquilo que disse o Cássio. Vou estar aí, né? Eu sou o capitão do time, sou o jogador mais velho, estou aí. Só que como eu falei antes, né, às vezes é difícil, né? Você tem que ser um ser humano. Eu erro, não me eximo de erro, falo mesmo. O treinador é que decide, o presidente é que decide. E situações, mas se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se eu não estiver agradando, cara, pra mim tá muito difícil também. Na verdade, tudo de errado que acontece no Corinthians sempre sobra pra mim. O time não faz gol, é culpa do Cássio. O time não joga bem, é culpa do Cássio. Toma um gol de pênalti, é culpa do Cássio. Então, eu sou muito honesto nas coisas que eu falo, eu tenho humildade de saber quando eu erro, quando eu faço coisas erradas. Confesso que é um momento difícil e a gente tem que abrir o olho, tem muita coisa pela frente, mas esse começo de temporada tem que ser de aprendizado, de crescimento, porque nós temos que melhorar dessa situação e nós temos que tentar sair. As cobranças estão muito duras em cima de você, como é que você encara isso? Cara, eu não vejo assim, eu acho que até a cobrança faz parte, eu acho que faz parte quando passa do limite das coisas, da falta de respeito, de todos os sentidos. Eu acho que eu sabia esse ano, saiu um monte de jogadores, ano passado era os mais velhos, um aqui, fulano, ciclano, esse ano eu fiquei um dos mais velhos e sabia que a cobrança ia ser grande, errei alguns gols, errei sim, cara, mas... Parece que tudo de errado do Corinthians é minha culpa, cara. Parece que tudo que acontece de errado, as coisas não acontecem, eu sou o culpado de tudo, sabe? Então, de repente, se eu sou o culpado, de repente é o melhor momento eu sair e seguir meu caminho. Você acha que foi exagerada a fala do Cássio? Não? Porque, na realidade, a gente está tratando isso como um desabafo, né? Sim. Desabafo de um cara que, assim... está percebendo que não está na melhor fase da carreira dele, que já viveu grandes momentos, e por não estar nessa grande fase, o Cássio não está conseguindo ajudar o Corinthians. Como, por exemplo, o que aconteceu? No ano passado, quem que salvou o Corinthians em inúmeros jogos? O Cássio. Por quê? Porque o time já não funcionava. Só que esse ano, além do time continuar não funcionando, piorou tecnicamente, e o Cássio começou a falhar também. O Cássio não está num grande momento. Aí sobra tudo nas costas dele. E ignoram tudo que ele já fez, todos os jogos que ele evitou que o Corinthians saísse de campo derrotado, por exemplo. Todas as classificações de Copa do Brasil e de outras competições em que o Corinthians só avançou porque o Cássio defendeu uma ou duas penalidades, porque o time não teve competência de nos 90 minutos resolver a partida. Isso tudo fica para trás, isso tudo é esquecido porque ele falha uma, duas, três vezes. E aí tudo é culpa dele ao invés do conjunto, do coletivo. O homem tá bravo hoje, hein, rapaz? Já começamos lá em cima, desse jeito. É que a gente não fez corte aí da primeira edição, senão você ia ver que tá, as cacetadas que rolaram hoje. Mas tá certo. Eu acho que assim, primeiro que é um desabafo, é incontestavelmente um desabafo. O Cássio, que até disse durante essa entrevista e em outras oportunidades que ressaltou, ele tem um tratamento psicológico, né? Até por conta dessa pressão absurda que sofre. E eu acho que é super válido isso, não só em casos extremos, como ele tá sofrendo agora, mas em momentos de benesse também, né? Eu acho que é legal ter esse acompanhamento, esses profissionais são tão importantes. Inclusive,
Inclusive, Frank, não sei se você sabe, mas tem jogador da seleção brasileira que opina falando que não gosta de psicólogo dentro do elenco, que, enfim. E a CBF acatou há alguns anos essa ideia e agora já voltou tendo um profissional para cuidar da psicologia dentro do futebol. É fundamental, até porque nesse momento, ele disse isso e é bem verdade. O time do Corinthians se desfez de medalhões no último ano. De jogadores mais rodados, jogadores mais experientes, em prol do rejuvenescimento desse time. Você traz muita gente nova, é gente sem casca, é gente que não tem tanto nome. Vamos colocar ali dentro do plantel do Corinthians, o Paulinho pode ter esse nome junto do Cássio, mas o Paulinho não tem atuado. O Paulinho não tem sido titular, não tem conseguido uma frequência no time titular do Corinthians. Então a pressão vai sobrar sempre do cara mais experiente. É natural que isso aconteça. Mas é necessário que nós façamos sim uma análise e também uma reflexão? Não. Ele tem falhado, ele não está na melhor fase da vida dele. Ele tem 36 anos, gente. Está longe de ser um goleiro muito envelhecido. A gente sabe que a vida profissional de um goleiro pode ir ali na casa de... O Gianluigi Buffon, campeão do mundo com a Itália, defendeu o gol até os 43, 44 anos do Parma, na segunda divisão do futebol italiano. Ou seja, a vida de um atleta como goleiro é mais longa, a carreira é mais alongada, mais dilatada. Eu acho que o Cássio tem toda a moral do mundo para ter esses votos de confiança. Você entendeu? Aí vem uma outra questão. Será que tirar ele do time vai ser preservar ele? Ou não vai ser queimá-lo ainda mais? Porque você tá literalmente passando atestado, ó, ele tá falhando muito, não tem jeito, vou ter que sacar ele do time. Eu não tiraria ele do time agora. Mas também entendo que a culpa não seja só dele. Qual é o maior problema do Corinthians? Pra mim é não fazer gol. São 360 minutos sem balançar as redes. São 4 jogos. E olha, enfrentou nesse meio tempo Argentinos Júniors, Atlético Mineiro até aí ok, né? Inclusive passou esse jogo sem sofrer gols. Diante do Juventude e também na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um time que não produz no ataque, não conseguiu machucar o Bragantino. E mais uma vez o gol do time adversário ao Corinthians sai pela lateral do campo. O Wagner toma a bola literalmente nas costas. Ele tenta dar o bote, ele erra o tempo da bola e que culpa tem o Cássio? A bola era para ele defender com toda certeza. Ali, se fosse um outro momento da carreira dele, ele defenderia com uma certa tranquilidade aquela bola. Mas também existe uma fraqueza de elenco. O time do Corinthians é fraco no nome a nome. E o time que é fraco, que é ruim, tem produzido ainda menos daquilo que se esperava. Eu acho que essa é a maior o maior pesar, o grande pesar nesse começo de temporada. O time é ruim, ok. Mas está produzindo menos daquilo que se esperava, mesmo não tendo grandes nomes. Olha, o Cássio, que é xará do Cássio Reis, escreveu aqui assim, ó, ele salvou o time de estar na Série B. Exato. O Corinthians, ano passado, lutou contra o rebaixamento, tá? Ficou na parte de baixo da tabela. E o José Costa Gonçalves disse que é palmeirense, beleza, então vai ficar com a gente a partir das 8 da noite para a transmissão de Independente Del Valle e Palmeiras, certo, o Zé Gonçalves? Obrigado aí pela audiência, tá bom? Bom, eu falei pela manhã, vou repetir aqui en passant e rapidamente. Sim. Que culpa tem o Cássio se o Fagner não decide se ele vai ser jogador de futebol ou lutador de MMA nesse final de carreira dele? Porque todo jogo ele toma cartão amarelo e ele é sacado do time porque ele corre o risco de ser expulso. No jogo contra o Atlético Mineiro, deveria inclusive ter recebido o cartão vermelho. Que culpa tem o Cássio? Aquele jogo ali ele não ter recebido o cartão amarelo. Foi uma falha do árbitro, né? Então, foi uma falha do árbitro. Ele já deveria ter ido para a rua. O Cássio não tem culpa se o Gustavo Henrique tá com dengue. Ele não tem culpa se o Félix Torres a cigana enganou. Entendeu? E ele fez aí 2, 3 jogos bons no Corinthians, mas, se você perceber, tem falhado também todo o jogo sistematicamente. Não marca nada, não marca nem consulta mais. Que culpa tem o Cássio do Hugo ser um lateral esquerdo tão ineficiente, para não usar outro nome? Que culpa tem o Cássio se o Raniel é bom jogador, mas Mandurinha só não faz verão, né? E ele é um jogador assim, que tem muita disposição, vigor físico e etc. Não é que ele é um primor de jogador. Só que ele tem se destacado porque tem
conseguido manter uma regularidade nas suas apresentações, né? Não dá para ficar... É um que está, entre aspas, salvo de críticas mais severas. O Cássio não tem culpa se o Rodrigo Garro está deitado num gol de falta que ele fez contra o Palmeiras, que foi mais demérito do goleiro adversário do que mérito dele próprio. Porque a bola era do goleiro, é que o Everton fez mãozinha de Horácio, tirou a mão, coisa que o goleiro não deve fazer, foi uma falha, não foi mérito dele. E ele não fez mais nada. O Igor Coronado chegou todo badalado, ultra salário, mega salário e tal, jogador comum até agora. E jogador de bola parada. Pô, corre para um lado, corre para o outro, não acerta um chute no gol. O Fausto Vera é uma calamidade. É outro que a Cigana enganou. E o Corinthians, além de não ter um bom jogador em campo, ainda deve dinheiro para os caras e não paga. E está na FIFA. E aí você vai falar de Yuri Alberto Romero. Pô, pelo amor de Deus, né? Que culpa tem o Cássio se o Yuri Alberto não consegue dominar uma bola? Se a bola para ele vira paralelepípedo. Bate na canela e sai. Se ele mira o gol e chuta na arquibancada. O Romero decidiu alguns jogos, foi bem em alguns jogos, foi bem lá naquele jogo contra o time do Paraguai. Ah, e o Romero é o grande cara. É o grande cara do Corinthians. Só que ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, só que também é 4 jogos, ele não balança as redes, não ajuda o time. E o Wesley, que é um bom jogador, o técnico não coloca para jogar, virou reserva. É culpa do Cássio? Me explica. Difícil, né? Eu acho que o Antônio Oliveira vai começar a ser cobrado muito fortemente já no próximo jogo. Agora. O Corinthians monitora alguns nomes do mercado, já estão pipocando aí. Inclusive, o Corinthians, que o ano passado, melhor dizendo, na transição, né, para essa temporada, para essa nova gestão, procurou outros nomes no mercado, acabou por preferir colocar o Antônio Oliveira contra a maior parte da torcida, inclusive a torcida não tinha tanta confiança. O Márcio Zanardi já foi procurado pelo Corinthians no começo da temporada, naquela demissão do Mano Menezes, né? Ele não poderia treinar o time, é por isso que ele não foi contratado. Era uma questão burocrática que afastou o Márcio da equipe do Timão, e ele é monitorado de perto. Lembrando que o Márcio Zanardi, nesse momento, é técnico do Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro. E é um dos nomes preferidos por parte da diretoria do Corinthians para assumir o time. Agora eu fico me fazendo uma série de perguntas. Traz o Márcio Zanardi, se é que ele vai aceitar vir para o Corinthians, lembrando que ele agora é contratado do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi para lá com o gestor de futebol do São Bernardo, Lucas Andrino. Então não foi para um projetinho. Não, ele foi tendo segurança do trabalho que ele está realizando lá. É isso aí. Vai vir para o Corinthians nessa panela de pressão para desarmar essa bomba? Será que ele vai ter condições de fazer isso? Me pergunto, será que o momento não é de apostar num grande técnico? Num técnico consolidado, pelo menos para levar essa... Tem que ter nome, tem que ter costas quentes. Exato. E largas. Porque, assim, primeira pancada sempre vai ser nele. Né? A partir de agora não tem jeito. A equipe do Corinthians dentro de campo produz muito mal, muito pouco, uma produtividade muito abaixo daquilo que nós poderíamos imaginar no começo da temporada, no começo do ano. O Corinthians que terminou a Série A do ano passado, né? Ali numa zona intermediária, flertou com a zona de rebaixamento. Começo de ano é para acender a luz vermelha, assim, de modo claro, absurdo e desesperador pela torcida do Corinthians. Porque o futebol do Timão nessa primeira parte do ano foi sofrível. No Campeonato Paulista, lutou para não cair para a Série B, para a Série A2, né? Do Campeonato Estadual. Isso é muito pouco, cara. Isso é... O Santos sobreviveu à Série A do Campeonato Brasileiro Estadual dos últimos anos, e o ano passado não conseguiu se segurar na primeira divisão. Como dizia o ex-presidente André Sanches, um dia a conta chega. Um dia a conta chega, e chegou pro Corinthians, tá? A conta chegou pro Corinthians. Não tem dinheiro para contratar, uma crise política danada, o Rubão em rota de colisão com o Augusto Melo,
E os dois não se entendendo, o futebol ficando nas traças, o time que não produz, o time que não tem peças, as peças que se imaginavam não chegaram, outras que chegaram nem conseguiram treinar, já foram embora. O Rojas deixou a equipe, tendo o direito de agora assinar com o Inter Miami. E cobrando 40 milhões na justiça desportiva. Sabe, não tem um gerenciamento de crise, sabe? Eu acho que todo time precisa ter um gabinete de crise, porque esses momentos acontecem. Você está dentro da temporada, mas parece que o Corinthians, ele infla todas as crises que tem. Ele não resolve, não soluciona nenhuma delas. Como que pode um negócio desse? Como que é aceitável uma coisa dessa? Não é aceitável, né? Não é aceitável. E assim, você sabe que para esses casos extremos, né, sempre tem um nome que você pode chamar, né? Não sei se para o Corinthians daria bem, mas resolveria o problema. Chegaria, bateria a porta do vestiário ali e o jogador que saísse dali ia sair acordadinho. Ia sair assim, com o olho vidrado mesmo, sabendo que ia ter que começar a ralar. Né? Só que é o Filipão. Casa com o Corinthians, o Filipão? Casa, né? Não casa, mas aí vai também da diretoria. Gente, chegou num momento extremo aqui, a gente precisa de um cara diferente aqui, meu. Classificar o time na Sul-Americana, ele classificaria. Até porque o grupo do Corinthians não é difícil, né? Não, claro que A falta de futebol do Corinthians pode deixar o grupo difícil, mas o grupo não é difícil. É acessível pra caramba. Ontem o Argentino Júnior foi com o time majoritariamente reserva, Frank. O time do Argentino Júnior era reservas. 7 atletas. Exato. Reserva. Como que você não consegue vencer num time desse? Como você não consegue fazer um futebol mais vistoso? É triste, hein? O torcedor do Corinthians tem que estar revoltado mesmo. E o pior é que, assim, faltou futebol e faltou cabeça também. Faltou juízo. É só reparar na expulsão do Raul Gustavo. Não. Né? Que é o nosso próximo assunto aqui, porque a gente precisa falar sobre Raul Gustavo. Né? A gente vai começar vendo a expulsão do Raul Gustavo, na medida possível, não sei se com imagem, se com vídeo, isso aí é o Silvio que decide, ele que comanda a bagaça toda. Mas assim, eu nunca tinha visto assim. Eu me lembro do Serginho Chulapa, lá na década de 80, chutou a canela. Bom. Eu fico me perguntando se ele pensa, eu vou dar uma cotovelada, ninguém vai ver? Pô, não é possível. Tem que ser muito... Eu vou dar um chega pra lá nele. Né? Tem que ser muito inteligente para utilizar outra palavra, outro termo, outro adjetivo. Pelo amor de Deus, cara. Daí a culpa é sempre do Cássio. O Raul Gustavo dá uma cotovelada no árbitro assistente, cara. Isso é absurdo. E vai ser punido também. Foi uma agressão, não é só o cartão vermelho. O seu time perdendo por 1-0, você é expulso, ele pede desculpa, mas ele tem que pedir desculpa para cada um dos torcedores presencialmente na Neoquímica Arena no próximo jogo. Ele foi um babaca daqueles. Inconsequente, não dá para você vestir uma camisa dessa e ser desse jeito, cabeça oca, sabe? Igual o Fagner. O Fagner ontem, ele deu uma entrada na lateral do campo que era pra ele... Se ele não foi expulso por boa vontade do árbitro. E é assim toda a rodada. Todo jogo. Pô, não é só pra se proteger. O cara, ele foi revidar o lance. Ele revidou o lance. Que ele recebeu uma entrada mais forte do cara, foi lá e revidou o lance. Qual é a função dele nisso? E outra, ele tava na ponta oposta, tá? Ele saiu da lateral dele pra fazer foi do lado falta esquerdo. do lado esquerdo. Pô, não faz isso, meu. Você não tá ajudando o seu time. E aí, assim, aí durante a tarde, o Raul Gustavo publicou nas suas redes sociais, né, no Instagram, um pedido de desculpas pelo ato cometido lá no jogo do estádio Diego Armando Maradona contra o Argentino Júnior. Está aí a publicação para você, está nesse formato que é o formatinho do Instagram, né, do Insta, da rede social que ele usou, mas ele diz, gostaria de vir publicamente me retratar depois do lance que resultou na minha expulsão.
E aí ele pediu desculpas aos companheiros, comissão técnica, torcedores, mas principalmente ao bandeira da partida. Bandeira é a expressão que a gente usa aqui no Brasil, né? Auxiliar. Em momento algum, minha intenção foi de agredir, eu tentava me afastar dele, mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível. E aí ele disse que vai seguir trabalhando. Na realidade, esse pedido de desculpas aí é uma tentativa de minimizar os danos, né? Exato. Uma possível condenação futura. Minimizar os danos, porque assim, se for considerado um ato hostil, antidesportivo, alguma coisa, ele pode ser suspenso por 2 jogos pela Conmebol. Alex Miller curtiu. Agora, se for considerado uma agressão, por exemplo, a punição dele pode chegar a 10 jogos pela Conmebol. Só que assim, eu fico me perguntando assim, ele vai pegar 10 jogos de suspensão pela Conmebol. Será que ele vai voltar a participar de uma outra competição da Conmebol? Será que ele tem futebol para isso? Tudo bem, né? Que hoje você tem aí Sul-Americana, Libertadores, são 2 competições, vai os raios Juliano da vida disputar, né? Mas será que o Raul Gustavo, vamos dizer assim, dentro do cenário brasileiro, será que ele tem, para a história dele, mais 10 jogos a jogar em competições da Conmebol? Não dá para dizer, né? Por isso que eu acho assim, ele tem que ter uma punição disciplinar também, e o Corinthians tem que tratar dessa situação e tem que vir a público. Já deveria ter vindo, inclusive, para falar sobre punição a esse jogador. Por quê? Porque, não sei se você sabe, o querido Enio, trata-se de uma reincidência. O Raul Gustavo não é de hoje que ele tem atitudes intempestivas dentro do campo de jogo. Em 2019, no jogo do Sub-20 contra o Flamengo, o Flamengo se classificou, avançou de fase. Que pena, tá uma pena mesmo. Ele agrediu um companheiro de profissão. Você está agora aí, ó, com imagens no ar, né? E essa agressão foi ao Hugo Neneca. Não sei, você lembra do Neneca, né? Que está no futebol português hoje. E aí, o que aconteceu? Ele agrediu o Neneca, e aí o que ele fez? Menos de 24 horas depois, ele se retratou. Da mesma maneira. Da mesma maneira, muito parecido. Está aqui, você está conferindo. Da mesma maneira que ele se retratou ontem. Então, assim, há uma reincidência. Agora você fala um pouquinho que eu preciso tomar uma água, meu filho. Não, vendo a situação que o Raul Gustavo deixou a equipe do Corinthians em campo ontem e a reincidência dele, eu não espero outra coisa a não ser uma... Estamos acompanhando as imagens aí, tá no ar. A não ser uma punição também do Corinthians. Agora isso aí acontecendo. Porque um jogador inconsequente desse, ele precisa ser punido internamente também. Porque ele recebe o salário dele, ele é pago pelo clube e ele deixou o Corinthians ontem em maus lençóis, perdendo por 1-0, expulsão ridícula, extremamente... Dentro de um contexto que era assim... evitável. O técnico tinha sacado um zagueiro no intervalo para colocar o Paulinho, quer dizer, para dar mais mobilidade para o meio campo, para fazer tentar o time chegar mais no ataque. Ranieri tinha passado ali para zagueiro, certo? E aí, com 10 minutos e com um companheiro de zaga improvisado, ele vai lá, comete esse desatino e é expulso de jogo. E o Romero é sacado do time, né? E aí você tem que sacar um atacante, ou seja, você desfaz aquela pseudo-ofensividade que você queria dar à equipe, porque você tem que tirar um jogador lá da frente, aí é que começa a confusão. Aí daqui a pouco vai chegar o Raul Gustavo. Não foi esse peteleco, isso aí foi um peteleco perto do que ele vai fazer com o Neneca. E aí você tem que tirar um atacante para colocar um outro zagueiro para você terminar o jogo com pelo menos um zagueiro, né? Aí tá todo mundo aí, esse jogo aí foi no Espírito Santo, aquele estádio lá em Cariacica, né? E aí vai chegar ali, ó, o Raul Gustavo... Ele não tava... Esse é uma agressão absurda, né? Isso. Ele não tava nem na briga, ele não tava... A confusão nem era com ele, não seria nem justificável se fosse, mas mostra o destempero do jogador. E além de absurda, assim, ela é covarde. É extremamente covarde. Ela é extremamente covarde porque ele não estava nem ali no miolim, né? Naquele bolinho ali de jogadores, e ele chegou e simplesmente agrediu um companheiro de profissão. É como se nós estivéssemos numa entrevista coletiva lá, disputando um espaço aqui e tal. Isso acontece, viu, gente? E aí eu falo assim, você não vai ficar aqui não, porque vou te dar uma cotovelada. Você entendeu? O antiprofissionalismo da coisa, sim. Que é o que ele fez aí.
E é uma questão que o Corinthians tem ali, que abordar. Isso faz falta, hein? Isso faz falta. Não sei aonde. Faz falta. Você ter uma opção como do Queiroz no banco é importante, pô. É importante. Um dos piores jogadores que eu já vi dos últimos anos do Corinthians. Do Corinthians, sim. Ó, a repetição ali da agressão, ele vem totalmente destemperado, né? Ontem, a agressão não foi tão explícita. Porque ele dá a cotovelada, mas é aquela cotovelada, tô deixando meu braço aqui, caso o VAR venha falar alguma coisa. Sai pra lá um pouco mais forte, né? Sai pra lá um pouco mais forte, mas com a intenção de machucar. Porque se ele faz isso com o assistente, ele vai ser banido do futebol, né? Exato. A única coisa que se tem. Se for uma repetição dessa aqui, esse cara não pode pisar no campo de jogo, se fosse desse jeito. É que ele tentou mascarar a vontade daquilo que ele realmente tinha naquela hora. E assim, num destempero que é reflexo dentro de campo de um time desorganizado enquanto instituição, politicamente, e um time dentro de campo desorganizado. Ontem, como você bem disse, né, o Antônio Oliveira saca um zagueiro para colocar mais mobilidade para o time e traz o Paulinho para dentro de campo. A gente vive vendo isso, por exemplo, do Diniz, mas o time do Diniz é acostumado a fazer isso, o time do Corinthians não é acostumado a fazer isso. É desespero que chama. Não tem outro nome. O Antônio Oliveira está desesperado para fazer esse time jogar. Você entendeu? Entendi. Você acha que ele já está na fase de escalar para segurar o emprego? Ele está assim. Mas então não pode escalar o Raul Gustavo. Não pode. Não pode. Mas, em tese, não pode escalar Raul Gustavo, não pode escalar Yuri Alberto, não pode escalar Pedro Raul. Não, mas pro Raul Gustavo ele tinha o Kaká no banco o tempo inteiro. E lá em Bragança Paulista, todo mundo dizia que ele ia escalar, era o Kaká. Só que a opção dele foi o Raul Gustavo. Então, assim, o técnico tem que assumir também. E os jogadores que estão em campo foram escalados por ele, definidos por ele, inclusive o Raul Gustavo. Então ele tem que... É que ele não dá entrevista, né? O Antônio Oliveira tá tão assim que ele nem entrevista ele pode dar. E é fácil, aí é fácil. Você perde, toma uma sarrafada, seu zagueiro faz uma lambança, e aí você tem que coloca o seu auxiliar para dar satisfação, entendeu? Aí vem o Bruno Lazzaroni lá com aquela cara de quem comeu e não gostou, né? Porque o cara não tem o que falar. Pô, eu sou o auxiliar do time, né? Quem manda mesmo, meu chefe não fala nada. Ele mandou eu dizer que... Eu sou o escudo dele hoje. E aí o cara não responde. Por que é que ele escala o time tão mal também? O time já é fraco, você escala mal. E outra coisa, o Raul Gustavo, na base, ele já deveria ter sido banido do Corinthians. O Corinthians deveria ter dado o cartão azul pro cara. Só que aí, assim, você tem que acreditar no ser humano, certo? Vamos dar mais uma chance pro rapaz, vamos dar uma oportunidade, é bom zagueiro, de repente conserta. Aí tudo bem, vem, joga um pouco no profissional, não vinga, é emprestado lá pro Bahia. No Bahia... Não conseguiu jogar também, porque era reserva. E quando entrou mal. Quando volta do empréstimo, também voltou. E aí não conseguiram arrumar outro time, então ele ficou no grupo. Aí, de repente, você contrata um zagueiro, mas de repente ele vira titular do time por conta da dengue do Gustavo Henrique, certo? Quem que é o responsável por isso? É o treinador. E aí, com 2 jogos, ele precisou de 2 jogos para reincidir na agressão, certo? Ele precisou de apenas 2 jogos para enfiar os pés pelas mãos e dar uma cotovelada lá numa autoridade do jogo. Que crédito tem agora esse atleta? Que agride num dia, pede desculpas no outro. Não é descrença no ser humano, entendeu? Espero que amanhã ele tome jeito, que isso mude de fato a vida dele. Mas assim... Desculpa, se eu sou o empregador, para mim não dá mais, cara. É a segunda vez que você lida com uma situação de pressão dessa maneira. Entendeu? Agredindo primeiro um companheiro seu de profissão, agora uma autoridade da área que você atua. Para mim seria rescisão de contrato e justa causa. Não, o caso de ontem, sim. Mas vamos olhar para dentro do elenco também. Né? Será que o Antônio Oliveira daria essa carta branca para a diretoria? Falar, não quero mais esse jogador, não conto mais com ele. Uma coisa que me chamou muita atenção ontem, a idade média do Argentino Júnior é de 25 anos. A do Corinthians é de quase 29.
O time passou por uma reestruturação, mas trouxe jogadores velhos também. Sim. O Pedro Henrique, ele tem 33 anos. anos. Romero tem 31 anos. É que esses jogadores são... Ronaldo, 31. 31. Por exemplo, são jogadores que não são tão técnicos quanto aqueles que deixaram o elenco ano passado. Então você muda para trazer jogadores que têm uma certa experiência, mas não tem tanto futebol assim não, cara. Daí a culpa é sempre do técnico? Ou a culpa é sempre do Cássio? Não, a culpa começou lá atrás, por isso que eu fiz ontem o ping-pong das 10 contratações do Corinthians no ano. Jogadores ruins. Jogadores... não sei quem é que faz a observação no Corinthians. Aliás, não sei se alguém observa alguma coisa no Corinthians. Porque está fazendo errado. Eu vou colocar uma pimenta nessa sua discussão. Hoje você demitiria o técnico? Pimenta na discussão dos outros é refresco. É muito. Você demitiria o técnico? Demitiria o Antônio Oliveira? Não teria nem contratado. Mas agora logo demitiria. Fácil. Fácil. Apostaria no Márcio Zanardi para Não. Não? Não. Em quem, então? Não, porque primeiro o Márcio está estabelecido lá, né? Você tem que ter um técnico grande agora, né? Você tem que buscar um cara que tenha essa condição. Agora, quem que poderia fazer esse trabalho? O Cuca. Só que o Cuca não serve para o Corinthians, certo? Como não serve para outras equipes, por tudo que a gente já sabe. Mas ele teria condição de ajustar o time. Não sendo o Cuca, quem tem essa experiência? O Renato Gaúcho. Mas você vai tirar o Renato Gaúcho do Grêmio? Não vai. Né? Até porque ele tem um certo comodismo lá. O cara faz chover, né? E fora esses dois, quem consertaria o time seria o Felipão. Mas o Corinthians vai investir numa contratação como essa? Um treinador já muito experiente e com história no rival? Com histórico de conquistas pelo rival? E não sei nem se o Filipão iria querer. Então, eu acho que você entendeu? Também tem essa. Eu acho que o Filipão não aceitaria um convite do Corinthians. Mas o Corinthians tem que pensar num treinador nesse estilo. Um cara que tranca o vestiário e fala, daqui vocês só vão sair a hora que vocês tomarem vergonha na cara. Uma coisa que eu tenho medo, futebol brasileiro, a gente sabe que tem essa parte lamacenta, né, complicada. Já se falou no passado muito recente sobre o Jorge Sampaoli. Se trouxerem o Jorge Sampaoli para treinar o Corinthians, gente, vai ser um inferno de Dante aquilo. O Corinthians cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma certa tranquilidade. Não tem elenco para cair, mas cairia. Não, mas o Sampaoli nem aceitaria treinar o Corinthians. Um treinador que pede um reforço por semana. Chega num time que deve quase 2 bilhões de reais. E que contratou 10 jogadores, sei lá, eu não sei. Eu acho que eles foram no Saldão, só pode. Saldão de atletas, tem aqui esses 10 jogadores. Parcelamos em 25 vezes no carnê. No crediário e etc. Com todo respeito aos atletas, entendeu? A personalidade é só uma maneira de falar. O Corinthians tinha que ter observado melhor o mercado, estar mais atento ao mercado, ser mais assertivo e não trazer jogadores apenas para composição do elenco. Porque, assim, alguém imaginou que o Pedro Henrique se tornaria titular do Corinthians? De verdade? Não é jogador que resolve problemas, você entendeu? É difícil. O Pedro Raul, que estava lá no México, e não estava fazendo absolutamente nada no time dele no México. Quem brilhou o olho para contratar o Pedro Raul? Um atacante que caiu para cima. Ele estava esquecido lá no México. Lá. Pô, o Corinthians quer você. Pô, que legal, vou correndo. Claro, não é trouxa. É trouxa quem contratou, na realidade. O Igor Coronado. Que carnaval fizeram por esse jogador? Ele jogou um jogo, lesionou. Parou 30 dias. Pegou dengue, demorou para voltar, voltou. Entrou um pouquinho lá contra o Paraguai, lá, o Nacional do Paraguai. Deu uma assistência. Enganou bem. Né? Aí sim, aí nós fomos ludibriados. Aí ele fez mais 2 jogos, pronto, lesão muscular. Ah, não é lesão, Frank, é só um problema lá no quadril e tal. Contra o Fluminense domingo ele vai estar a postos. Pô, mas a cada 2 jogos ele descansa um? Mas não precisa cartão? Mas entra e resolve? Resolve. Então, essa é a questão. Você tem jogador que entra e não resolve. O Coronado não é aquele Renato Augusto, na boa fase dele.
Você entendeu? O torcedor do Corinthians precisa ter clareza. Esse elenco vai ser meio de tabela. Se beliscar alguma Copa durante a temporada, ótimo. Se ficar na Série A, melhor ainda. É essa a ideia. Nesse momento, é essa a ideia. Não tem muito o que inventar. Eu acho que assim, cara, alguém se enganou, alguém que falou que a farra ia acabar e tal, alguém se enganou e deixou vazar o salário do cara, certo? Um salário altíssimo para os padrões do futebol brasileiro. Não importa o valor do salário, é um salário altíssimo, todo mundo sabe quanto que é. E aí a torcida falou, meu, se o cara tá ganhando tanto, esse cara aí, opa... É ele, né? Esse é o cara que vai resolver o nosso problema. Não é, senhoras e senhores. Não é. Pelo menos até agora não foi. E acho que não será. A gente tá falando de uma casa de 2 milhões por mês. Isso. É muito dinheiro, cara. E eu acho que não será. Então, assim, quem pintou esse quadro aí pro torcedor, ludibriou o torcedor também. Por isso que o torcedor está magoado, em sentido, não é só o fato do time jogar bolinha, não jogar absolutamente nada em campo. É de você não vislumbrar nesse momento uma saída. Não tem uma luz no fim do túnel do Corinthians, com esse elenco, e você só pode contratar, trazer jogadores agora na abertura da janela. Cara, eu tô perplexo com 2 milhões por Coronado. 2 milhões é muito dinheiro. Se você tem alguém que seja realmente expert em mercado da bola, você pega 2 milhões por mês, que daí quase 24 milhões por ano, dependendo da variação. Você contrata 4 jogadores bons. 4 bons jogadores, certo? Mas assim, o Coronado, ele tá na dele. Ele não tem culpa nenhuma nessa, né? Quem contratou mal, inflacionou a negociação e os caras aceitaram. Parabéns para ele, parabéns para o representante, empresário, seja lá o que for. Competentíssimo. Se quiser me representar, só procurar aí no Instagram, em Frank R. Fortes, beleza? Agora, bom também vai ter que ser agora o agenciador, o empresário, quem comanda a carreira do Raul Gustavo. Porque esse vai ter que sentar com a diretoria, vai ter que explicar o que acontece com o rapaz. Que em 4 anos agrediu um companheiro de profissão, mas agrediu assim de uma forma covarde, depois de um jogo acabado ali numa confusão, e numa confusão que nem era dele. Ele apareceu lá do nada e deu uma porrada no cara. A realidade é essa. Como um jogador das categorias de base ainda, né, no torneio sub-20. Na formação. E depois agride uma autoridade do jogo, cara, sabendo que o time precisava dele, precisava do futebol dele, por menor que seja o futebol dele, por mais insignificante que seja ele como zagueiro diante de tantos zagueiros bons que a gente tem aí pelo futebol brasileiro, mas o Corinthians precisava dele em campo naquele momento. Esse cara vai ter que sentar com o presidente do Corinthians e explicar, e arrumar uma boa desculpa para manter o contrato do seu jogador e para o Corinthians continuar apoiando esse atleta. E o Raul Gustavo vai ter que mudar muita coisa na vida dele, naquilo que ele pensa sobre o futebol, sobre a profissão dele, porque assim, é muito difícil, Raul Gustavo, diretamente para você, é muito difícil chegar onde você chegou, passar por esse filtro, por esse funil e se tornar um jogador de futebol profissional. Então assim, não coloca a tua carreira a perder. Você já fez isso uma vez e já recebeu uma segunda chance. Você está fazendo de novo. Não coloca a sua carreira a perder. Não jogue a sua carreira pelo ralo por falta de consciência nos momentos de pressão. Procura uma ajuda, não tenha vergonha não. Procura um terapeuta, uma terapeuta, um psicólogo, o que for. Um profissional da saúde mesmo para te ajudar. Você entendeu? Agora, não jogue a sua carreira no ralo, porque é isso que você está fazendo e é isso que muitos jogadores fazem quando crescem, acham que agora estou no profissional, eu posso tudo, agora eu sou celebridade. Você é jogador de futebol. E são esses que vão para frente, são esses que se dão bem na profissão. Os que tem, que nem faz o Abel. Cabeça fria, né? Não sei se o coração tão quente, mas só o fato de ter uma cabeça fria já vai ajudar metade do caminho. E assim, tem que ter inteligência dentro do jogo e fora dele. O que o Raul Gustavo fez ontem é impensável para um jogador profissional.
para um bom profissional, ponto. Ele tem que pensar aí o que ele vai fazer, mas também existe isso dentro do Corinthians, né? Quem manda no Corinthians? É o Augusto Melo? É o Rubão? É o Antônio Oliveira? São os jogadores? Falta alguém que seja o líder desse time enquanto instituição também. O Rubão não foi viajar, não vai acompanhar o time porque vai ser demitido. O Augusto Melo ameaçando o seu diretor de futebol pela imprensa, falando que a caneta está com ele. Quem esses caras respondem? O Yuri Alberto responde a quem quando ele não faz gol? É o técnico? Uhum. E o Antônio Oliveira tem que dar satisfações ao presidente ou ao diretor de futebol? Você entendeu? É uma bagunça. Quando a instituição é uma bagunça, o futebol vira uma bagunça. É desorganizado. E a cara do Corinthians é o que aconteceu ontem. Um time desestruturado, destemperado em campo, um time que não sabe o que fazer com a bola, não tem finalizador, um time que não produz. O Corinthians não é que depois, durante o jogo, tomou o gol ali aos 2 minutos do Verón e ameaçou o Argentino Júnior. O Corinthians ficou com a bunda na defesa o jogo inteiro. Sabe o que é isso? Contra o time que estava com 7 reservas. Pô, você pegar o Juventus da Moca dava mais jogo do que o Corinthians ontem, um time medroso. Não dá pra ser assim. É a segunda maior torcida do Brasil, um dos clubes que mais arrecada. Não pode ser desse jeito. Sem dúvida. Bom, futuro de Raul Gustavo no Corinthians a gente vai saber nos próximos dias. Se bem que eu acho que se a diretoria do Corinthians fosse tomar alguma providência também sobre o Raul Gustavo, já teria informado a imprensa, né? Já teria emitido uma nota e tal. Mais uma bola fora aí do Augusto Melo, que parece que vai deixar o negócio passar. Vai perder a oportunidade de mostrar. Você não falou que você tinha caneta, Augusto Melo? Então pega a caneta e faça alguma coisa aí de serventia, pô. Mostra que você tá mandando essa bagaça aí. Assina aí, ó, suspensão, não sei quantos dias, não sei quanto % do salário, multa. E informa. Senão vai parecer que o Corinthians não fez nada. Vai parecer que você coaduna com tudo aquilo que ele fez dentro de campo, entendeu? Você é o presidente mesmo, tem a caneta? Então utiliza. E se for demitir o Rubão, demite logo, porque o futebol não pode ficar essa esculhambação. Precisa ter alguém lá que toma conta e que entende. Não sei se é o Fran que você vai colocar no lugar dele, o Fran Papaiordano, mas precisa ter alguém. Entendeu? Não pode ficar cada um para um lado e cada um defendendo suas convicções políticas e o time perdido, certo? Comissão técnica, jogadores, todo mundo. A diretoria está dentro desse contexto, principalmente a diretoria executiva de futebol. Certo, seu Enio? Certíssimo, Frank Forte. Depois dessa fala super entonada do Frank, não serei eu a discordar do mestre. E eu vou te falar uma coisa. O Cássio Reis escreveu aqui assim, ó, achei que ele estava pilhado, mas acho que ele é maluquinho. Pilhado pilhado é outra pessoa, inclusive. Em relação à continuidade do trabalho, eu acho que o Corinthians precisa dar um giro de 180 graus, né? Porque normalmente o Corinthians tem dado giro de 360, né? Você volta para o mesmo lugar, continua, vai tocando o barco. Alguém precisa realmente se posicionar. E eu estou imaginando, no futuro próximo, algum time que possa vir a contratar o Raul Gustavo. Além de tudo, o Corinthians pode perder dinheiro com esse rapaz. Então, precisa tentar colocar ele dentro da caixinha o quanto antes. Se ele está fora das condições de definir o que é certo e o que é errado, que se procure uma ajuda para esse moleque, porque é um jogador que foi revelado pelo Corinthians, tem contrato com o Timão, já foi emprestado para o Bahia, não deu certo no Bahia. Começa a recalcular a rota aí, porque pode perder dinheiro, como tem feito, inclusive, nos últimos anos o Corinthians, né? Fatiando o jogador da base, não tendo condições de pagar e honrar as dívidas com os jogadores, está difícil. O que é que você me diz? O Raul Gustavo joga domingo contra o Fluminense ou não? Se eu fosse o Antônio Oliveira? Não. Se você acha que ele vai jogar ou não? Com a condição do Gustavo Henrique, eu acho que ainda joga. Se ele não tomar uma punição. Mas eu acho que ele ainda joga. Que coisa, hein? Bom, vamos conferir no próximo episódio de Raul Gustavo Feelings, né? Tem que ter uma multa, né? Tem que ter uma multa. Cara, pode lutar com o Popó mesmo. Ou com o Bambam, né? Porque com o Popó não dá, não. Popó você não põe a cara, não. Quero ver se colocar o cotovelo lá perto dele. Mas com o Bambam, quem sabe, né? Aliás, poderia juntar então o Raul Gustavo e o Fagner. Nossa! Fazer uma dupla aí pro MMA. Aí sim
WWE total, né? Encenação. Na encenação você poderia colocar mais uns aí. Não especificamente do Corinthians, assim. Mas o Fagner também tem que tomar cuidado, porque ele não pode tomar cartão amarelo todo jogo, Enio. O técnico não pode se sujeitar assim, eu tenho que tirar o lateral porque ele recebeu um cartão amarelo. E ele está recebendo cartões amarelos nos últimos jogos por entradas desnecessárias nos adversários e violentas. O lance que provoca o cartão amarelo ontem do Fagner é um revide. Que ele toma, eu já disse isso aqui, ele toma uma pancada no meio de campo do jogador do Argentino Júnior, ele sai da lateral dele, que é a lateral direita, vai para a lateral esquerda para fazer a falta no rapaz, para levantar o rapaz. Isso é coisa de jogador fora da casinha, né? Sim. Porque toda semana é isso, ele não foi expulso diante do Atlético Mineiro, porque inclusive o árbitro da partida foi suspenso. Que ele deu uma entrada no Zaratio, que nós mostramos aqui várias vezes durante as edições do Link Sport Clube, a perna do Zaratio em carne viva, assim, a parte da trava da chuteira é uma coisa absurda. Outros países ele sairia até preso de campo, né? Foi uma entrada violenta. E normalmente o Fagner utiliza como desculpa, não, eu vou mais forte no embate porque eu sou menor fisicamente, eu tenho que me proteger. Pô, você não é menor fisicamente, né? Você dá uma entrada nessa, você levanta o cara, você não é tão fraquinho assim, né? Você não precisa utilizar a força apenas para se proteger. Porque daqui a pouco você tá lutando MMA em campo. Ele não foi expulso ontem por boa vontade da equipe de arbitragem. Porque ele também poderia, pega um árbitro mais casca-grossa, ele seria expulso ontem, de novo. Não dá para ser todo o jogo assim, Frank. E esse discurso do Fagner aí, com relação à estatura, eu tenho que pegar pesado porque senão os caras me atropelam, ele caiu, esse discurso caiu quando o Corinthians enfrentou o Santos na Vila Belmiro e ele levantou o Soteldo gratuitamente também, né? O Soteldo é pelo menos 20 centímetros menor que ele, mais baixo, né? Aí, não tinha motivo para ser bruto desse jeito. Então, Fagner, você também toma cuidado, viu? Silvio, por favor, vamos para os jogos de hoje da Copa Sul-Americana. Lembrando que ontem o Cuiabá empatou seu jogo contra o Deportivo Garcilaso pela Sula e o Cruzeiro empatou mais uma vez. 3 jogos, 3 empates. Desta vez contra o La Calera, jogando lá no Chile. Agora a gente vai aos jogos desta quarta-feira. Tem o Coquimbo Unido jogando contra o Racing Clube de Avejaneda. O jogo será lá no Chile. Coquimbo Unido. Rola isso aí. Muito legal a zona onde treina e também joga o Coquimbo Unido. Eu acho que não vai ser em Coquimbo essa partida por conta da dimensão. A Conmebol pede pelo menos ali 10 mil, 15 mil espectadores, mas é um time muito carinhoso lá no Chile. Mas se o Racing perder esse jogo... Você gostaria de um carinho do Coquimbo? Não. Tá. O Danúbio recebe o Atlético Paranaense também às 7 da noite, então esses 2 jogos começam daqui a pouquinho. Atlético Paranaense que está muito bem também na Sula. O Bragantino joga lá em Bragança contra o Esportivo Luquenho, jogo às 9 da noite no ex-Marcelo Stefani. É isso aí. No Nabia Bichedi, que vai mudar, né, em breve. Sim. Vai virar uma arena ultramoderna daqui a uns 2 anos, porque é o projeto aí do Bragantino. Eles falam de reforma, mas na realidade eles vão demolir mesmo a área e vão construir um estádio novo, uma arena, e o Bragantino vai mandar os jogos num outro estádio lá em Bragança, que o Bragantino começou a reformar agora. Vai reformar um estádio que já existe para construir um novo. O famoso estádio da Concha Acústica lá em Bragança. Perto de onde tem o rodeio lá, né? Isso. O Tomayapo da Bolívia recebe o Belgrano da Argentina, esse jogo às 9h30 da noite, e o grande jogo da rodada, naquele jogo predileto do Enio, às 11 da noite, o Raio Zuliano recebe o Esportivo Ameliano. O Palmeiras tinha um jogador na base, o Aníbal, com os pais, o pai é paraguaio, a mãe é brasileira, ou vice-versa. Ele foi, porque ele não vingou aqui no profissional e tal, ele foi emprestado primeiramente para o Ameliano, agora acho que está em definitivo lá. Você entendeu, né? O cara que não vinga aqui vai pro Ameliano, pro Zuliano, tá um jogaço, né? O Ameliano e no final do Zuliano. dia, para fechar com chave de ouro. Ameliano e Zuliano. Seria uma boa dupla, né? Aqui faria sucesso, hein? Se fosse dupla sertaneja, faria sucesso.
Hoje, além... Vamos ser realista, né? Os jogos da Copa Sul-Americana são fraquíssimos nessa fase. Alguns são de doer, né? Por isso que a gente lamenta o fato do Cruzeiro fazer campanha vexatória na Sul-Americana. Ih, arerê, hein? Arerê. Pode ligar o sinal de alerta aí que a Série B tá perto do Cruzeiro, hein? Calma aí, meu. O Corinthians fazer uma campanha ridícula na Sul-Americana, porque só um classifica. E aí, assim, você tem surpresas, como, por exemplo, o Cuiabá, que vai bem, empatou ontem, mas está bem. O Fortaleza, que está fazendo acontecer nos seus jogos, está pegando adversários tecnicamente inferiores e está passando o carro. Como tem que fazer, né? Como tem que fazer. Tudo que a gente esperava do Cruzeiro e do Corinthians, a gente vê no Fortaleza. Que há alguns anos, né? Alguns anos. Fortaleza que tem o Vojvoda, que era técnico do La Calera, que ontem empatou com o Cruzeiro, né? Daqui a pouco a gente vai transmitir Independente Del Valle e Palmeiras. O Enio, o que você está esperando dessa partida aí? Bom, jogo difícil para o Palmeiras, vale liderança do grupo na Copa Libertadores da América, mas o Verdão traz a vitória, hein? Eu acho que o Palmeiras ganha fora de casa, é importantíssimo somar esses 3 pontos, né? Lembrando que o Palmeiras começou não a 100% a Copa Libertadores por conta de ser naquele intervalo, né, de uma partida e outra da final do Campeonato Paulista, vem de uma vitória importante, vai agora diante do Independente Del Valle, que a gente sabe é uma equipe complicadíssima de ser enfrentada fora de casa, um time que gosta de aprontar contra equipes brasileiras, e hoje não vai ser diferente, vai ser jogo duro para o Palmeiras, mas eu imagino o Verdão trazendo os 3 pontos e consolidando a primeira colocação dentro desse grupo. Lembrando que o Palmeiras empatou contra o San Lorenzo lá na Argentina na primeira rodada, como eu já disse, e depois conseguiu essas vitórias importantes. O Palmeiras que, se não vai entrar como o grande favorito, é um dos favoritos para conseguir a Copa Libertadores. E lembrando, ser líder no cômputo geral é importantíssimo para definir sempre dentro de casa. Oitavas, quartas e semis da Copa Libertadores. Tá no ar aí para você um provável Palmeiras, mas é só um provável, tá bom? Porque podem ocorrer mudanças aí. E a gente tem que lembrar o seguinte, Palmeiras joga 2.850 metros de altitude, porque vai jogar em Quito, né? Apesar do nome do estádio ser Estádio Banco Guayaquil, que é o nome do banco, né? O nome da instituição que paga para ter o seu nome no estádio. Mas será em Quito, 2.850 metros de altitude, quer dizer, um fator complicador, mas que também o Palmeiras já chegou lá e já venceu jogos, né? Aliás, foi a primeira equipe a vencer o Independente Del Valle em casa na Libertadores, em competições da Sul-Americana. Então, por conta desse retrospecto, eu acho que o Abel Ferreira vai ser muito cuidadoso na hora de montar essa equipe. Não à toa, tá na tela, né, a provável escalação da equipe do Palmeiras. Ele coloca o Moreno e o Richard Rios, 2 volantes, nesse meio de campo. O Veiga para ser um meio de ligação, Lázaro para dar uma correria nas laterais, Hendrick e Flaco Lopes centralizados. Gosto do time, gosto da provável escalação, mas não sei se ele vai com o Lázaro. Não, eu acho que ele vai mudar. Eu acho que ele vai jogar com os 3 zagueiros, o Lázaro fica no banco de reservas. Eu também acho. A dúvida com relação aos 3 zagueiros é a condição física do Murilo, que reclamou depois do último jogo aí de algumas dores. E o Rafael Veiga, que vem numa sequência de jogos, o Abel repetidamente tem falado sobre a condição física do Veiga. De repente vale a pena você colocar um jogador que você sabe que está fisicamente abaixo dos demais para correr numa altitude de 2.850 metros? Eu acho que são essas 2 situações aí, Veiga e Lázaro. O Lázaro seria a transformação do esquema no esquema de 3 zagueiros, e o Veiga, por conta da questão física, talvez uma oportunidade aí para John ou para o Rômulo. Meu Deus. Mas o Rômulo seria a grande virada, né? Que todo mundo está esperando o Rômulo entrar na equipe do Palmeiras, ele que foi contratado junto ao Novo Horizontino depois de um grande campeonato paulista, ainda não teve a sua estreia, né, no time do Palmeiras. Muito se diz sobre a condição física, o Palmeiras quer aprimorar o condicionamento físico do Rômulo para colocar ele dentro dessa equipe, mas é urgente a necessidade de você ter um outro jogador que divida com o Veiga a responsabilidade de armar o time. Nos últimos anos, né, nós tínhamos o Gustavo Scarpa, por exemplo, que foi para o futebol da Inglaterra, e o Veiga acabou mais centralizado e tendo que assumir a responsabilidade por distribuir o jogo do Palmeiras. Muito facilmente marcado nos últimos jogos,
muito facilmente marcado, pegando 3 jogadores, 4 jogadores, fazendo uma arapuca pro Veiga nesse meio de campo, impossibilitando o meia passador do Palmeiras. É um grande desafio para a temporada. Vai chegar o Felipe Anderson, que é jogador da Lazio, pode ser esse cara para dividir essa responsabilidade, mas é o grande ponto a ser solucionado para Abel Ferreira nesse ano. Ó, a gente vai ver e ouvir o Rony na sequência, mas antes eu quero só falar para você o seguinte, você que acompanha aqui o nosso Link Sport Clube, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí na nossa transmissão e compartilhe o Link Sport Clube com as suas redes sociais, tá bom? Daqui a pouco tem bola rolando aqui, Independente Del Valle e Palmeiras, você vai acompanhar conosco, comigo, com o Enio, com o Giovanni Danjo, que estará conosco participando da transmissão, tá bom? Então você aqui, ó, não perde nada com relação ao futebol. Nossas 3 lives diárias, às 10 da manhã tem o boletim com a Aline Bravo, depois 12:00 e 6 da tarde as lives de opinião, debate, análise, sempre comigo, com a Aline, com o Enio e com convidados especiais e as transmissões esportivas, tá bom? Por isso, se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se aí no Link Sport Clube. Só acione o sininho também, aproveita, porque aí sempre que a gente tiver no ar, ou quando tiver um vídeo novo lá no canal, você vai ser prontamente avisado, tá certo? Agora, o Rony, que é jogador importante, né? 21 gols em Libertadores. O Rony fala sobre essa experiência do Palmeiras jogando na altitude contra um adversário que o Palmeiras está habituado a jogar contra aí pelos últimos anos, né, de frequência na Libertadores. Fala, Rony Elson. Eles têm essa arma que é a altitude. Viemos antes para cá para poder se adaptar, para poder, né, sentir o clima já daqui da altitude. E hoje tivemos um treinamento aí de adaptação aí ao clima, à altitude, né? Teve alguns meninos que ainda não jogaram na altitude e isso vai ser difícil para eles, né? E alguns que já estão aqui, já jogaram na altitude e já sabem controlar esse tipo de situação, né? Eu particularmente já sei controlar esse tipo de situação, né? Porque jogar na altitude e eu sei como isso, né? A gente sabe que o teu corpo tem que se adaptar o mais rápido possível para você, né, jogar e jogar bem. Então eu estou bem tranquilo quanto isso, né? Tiver a oportunidade de amanhã entrar e fazer correria, a gente vai fazer e espero que amanhã seja uma noite abençoada para que nós possamos sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Com certeza, a gente sabe da equipe adversária, sabe que jogar contra eles aqui é muito difícil, né? Nós viemos aqui jogar e ganhamos de 1-0, onde o jogo foi muito pegado, né? E graças a Deus saímos com um resultado positivo, que era o nosso intuito na época. E lá, né, fizemos uma grande partida, eu tive o privilégio de fazer 2 gols. Espero, né, amanhã estar numa noite abençoada, mas a gente sabe, né, tem que ter todo o cuidado, a gente sabe que Libertadores não pode, né, vacilar em algum momento e buscar os 3 pontos. Eu acho que nós viemos aqui com esse intuito de buscar os 3 pontos e fazer uma grande partida. Aí o Rony, que é uma peça importante, mas que perdeu espaço nessa temporada, né, Enio? Mas aí até vida difícil pro Rony, né? Você tem que dividir espaço com o Endrick, com o Flaco Lopes, que entrou muito bem nesse time, que tem respondido, que tem dado conta do recado. Então é meio complicada a briga do Rony para titularidade. Agora também o Lázaro sendo muito aproveitado. Lembrando que o Rony já fez várias funções no ataque do Palmeiras, né? Aberto pela ponta, centralizado, ele que se deu o melhor dentro da grande área, apesar da baixa estatura, muito bem posicionado às vezes, né? O Rony nas últimas temporadas, marcando gol de bicicleta, fazendo toda aquela campanha importante para o Palmeiras, até dentro da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas é um jogador muito importante para se ter no time, viu, Frank? Ainda mais agora com a partida do Endrick para a Europa, eu acho que ele vai reconquistar esse espaço que ele perdeu no Palmeiras e vai voltar a ser esse jogador importante, titular às vezes, por que não assim dizer, diante das equipes dentro do Campeonato Nacional, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Palmeiras que, se não vai ser campeão, é impossível dizer, mas vai lutar em 3 frontes nessa temporada. Olha só, e uma informação,
caso você, torcedor do Palmeiras, ainda não esteja sabendo, o Grêmio solicitou o Rony ao Palmeiras. O Grêmio queria levar o Rony para Porto Alegre para essa temporada, por entender que o jogador está no desvio aqui, né? Está sem oportunidades aqui na equipe do Palmeiras. Sendo subutilizado. Essa é uma boa expressão, subutilizado. Mas o Palmeiras não aceitou dar uma... Não é Breno Lopes, né? Não é Breno Lopes, a moeda é diferente. Assim como o Palmeiras também, segundo informação do André Hernando, o UOL, não negocia, não fez oferta ao jogador lá do Liverpool do Uruguai, o Rodrigues, atacante jovem, né, de 22 anos, que seria um possível substituto para Endrick, porque a presidente prometeu ir ao mercado e trazer um substituto também para a saída do Endrick, né? A gente sempre lembra que, a partir do momento que o Endrick sair para a seleção brasileira para a disputa da Copa América, e a convocação vai ser logo ali na frente, o Endrick não volta mais para o Palmeiras, porque quando ele voltar, aí vai ter 10 dias aí para ele completar os 18 anos, aí é só... Vai-te embora para o Real Madrid. Só dar uma de Igor Coronado, né, meu? Ajeitar aquelas 48 malas e pensar em partir o Madrid, né? Ó, esses são os resultados de ontem da Libertadores. Daqui a pouco a gente passa também os jogos de hoje. Grupo do Atlético, Caracas e Rosário Central empataram por 1-1. O Estudiantes perdeu para o Grêmio 1-0. Grande resultado para o Grêmio. Excelente resultado. Voltou para a competição, né? Com esse resultado. O Atlético Mineiro fez 3-2 para cima do Peñarol, 100% de aproveitamento para o Galo. Jogaço isso. E mais do que isso, mais 2 gols do Gustavo Scarpa. Ele que vinha de modo tímido no começo do ano, né? Muito falando, nossa, será que o Scarpa vai dar liga? Será que vai voltar a apresentar um bom futebol? Chegou o Milito, amigo. Mudou completamente a lógica do time. O Atlético Mineiro que ontem colocou quase essa vitória meio que em risco, né? O anjo da guarda do Milito foi muito bom com ele. O Peñarol fez 2 gols. Mas é aquela... Você um balaço na trave. O momento de relaxamento do time. É natural, você abre 3-0, vai criando aquela... Não, vamos ganhar, vamos administrar, mas Copa Libertadores é assim, ainda mais com o Peñarol, que é uma camisa super pesada, apesar de não apresentar um grande futebol nos últimos anos, grande resultado do Atlético. O Aguirre, o técnico. 100% de aproveitamento. Eu acho que é um dos únicos ainda com 100% de aproveitamento no campeonato da Copa Libertadores, hoje, né? Exatamente. E aí é o seguinte, esse jogo é importante. Liverpool fez 1-0 no São Lourenço, porque ele é do grupo do Palmeiras, e a gente vai transmitir o Palmeiras daqui a pouquinho. Então, o Liverpool foi a 4 pontos neste grupo do Palmeiras. É a mesma pontuação do Palmeiras e do Del Valle. Ou seja, se nós tivermos um vencedor na partida de hoje à noite, ou Palmeiras ou o Del Valle, ele descola, vai a 7 pontos e deixa a bucha Liverpool do Uruguai para quem ficar em segundo. Ó, te vira aí, disputando essa segunda posição, né? E para o Palmeiras, se vencer o jogo, seria muito importante, porque nos jogos de volta, o Palmeiras fará 2 jogos em casa, né? Ele está fazendo agora 2 jogos fora, nessa primeira perna, nos jogos de ida, mas na volta fará 2 jogos em casa. Então seria muito importante para o Palmeiras voltar com uma possível vitória, 7 pontos ganhos, e deixar a bucha ali, porque ninguém esperava o Liverpool nessa condição. Tudo bem que a vitória contra o São Lourenço foi mais demérito do São Lourenço, né? Uma falha grotesca do zagueiro ali na tentativa de recuo de cabeça. Eu nunca vi aquilo também. Se eu nunca vi um jogador agredir o auxiliar, também nunca vi um recuo de cabeça tão mal feito. Parecia uma criança simples, aprendendo né? a jogar. Simples, sabe aquele meme do Yuri Alberto que a gente mostrou ontem? Parecia só que de cabeça. Foi algo completamente absurdo. Méritos do atacante também do Liverpool, que estava ali para se aproveitar do erro, né? E foi o último lance do jogo. A partida foi reiniciada, o árbitro optou o final da partida. Então o São Lourenço teve nem chances de reagir. Mas ninguém esperava o Liverpool na terceira rodada com 4 pontos, com uma vitória, né? Todo mundo, aquele negócio do fiel da balança, seria o Liverpool. O Liverpool que, apesar de ter um futebol bem abaixo dos demais competidores do grupo, demonstrou diante do Palmeiras que não é nenhum bobinho, não. Fez aquele gol, abriu o marcador dentro do Allianz Parque, o Palmeiras foi buscar o empate com o Aníbal Moreno ali nos últimos instantes do primeiro tempo, depois abriu 3-1, aí foi uma outra condição de jogo. Mas o Liverpool que, se fizer a sua estratégia bem montadinha, consegue beliscar uma Copa Sul-Americana, hein? É perigoso esse time aí, porque ele sempre vai entrar com o azarão.
Essa é a função dele no grupo. Então ele também pode abrir a mão do ataque, falando, vou me defender e se pintar uma chance lá no ataque, como fez contra o Palmeiras, consegue resultado como fez diante do São Lourenço. Lembrando que o São Lourenço é campeão da Copa Libertadores de 2014. Com o Bausa, né? Isso. Com o Edgar do Bausa, Paton. Colo-Colo e Alianza Lima empataram por 0-0 e Júnior de Barranquilla e LDU Quito também ficaram no empate, 1-1. Eu ia falar no 0-0. Ficaram no empate por 1-1. Lembrando que o outro jogo desse grupo está acontecendo agora, né? Do Botafogo contra o Universitário. Podemos rodar os jogos de hoje. Ó. Esse jogo começou agora há pouquinho. Botafogo e Universitário, 7 da noite lá no Estádio Olímpico Newton Santos. O João, que nem diz o Cajuru, o João Textor veio no... Ele veio no ônibus junto com a delegação, o João Textor. Então ele está lá acompanhando. Huachipato e The Strongest e Nacional do Uruguai, Deportivo Táchira, os outros 2 jogos das 7 da noite. Às 9 tem Libertad e River Plate. River Plate é também 100% por enquanto na competição. O Bolívar pega o Flamengo. O Bolívar também venceu os 2 jogos, viu? Que disputou. Esse jogo será às 9h30 da noite, porque tem TV. E Independente Del Valle também, 9h30 da noite, partida que você acompanha conosco aqui no Link Esporte Clube. É o melhor... Mais alguma partida a destacar? Para mim, o melhor jogo de hoje é Independente Del Valle e Palmeiras, até porque Bolívar e Flamengo... Existe um critério ali técnico muito diferente. Obviamente, tem uma questão da altitude, tudo isso entra em campo. Mas para mim, Independente Del Valle e Palmeiras é o jogo da noite. E o Tite, ele não quis nem arriscar, né? Ele deixou boa parte dos titulares aí e vai de... Que não pode, né? Vai de equipe mista hoje, né? Não dá para arriscar em uma condição dessa. A gente sabe que a Copa Libertadores é muito complexa, até por conta da questão geográfica do continente, mas... Pelo amor de Deus, né, Flamengo? Flamengo que não fez grandes jogos depois do final do campeonato carioca, né? Não conseguiu emplacar aquele jogo. A gente sabe que a torcida do Flamengo é bem crítica em relação à apresentação do futebol do time, mas ainda não fez aquele jogo de brilhar os olhos, de fazer o torcedor suspirar ainda. Mas pode ser hoje. Quem sabe, diante do Bolívar, uma vitória do Mengão. Mas hoje... A torcida, hoje, as energias estão colocadas pelo Botafogo, né? O Botafogo que deu uma derrapada daquelas no começo da Copa Libertadores, quase, inclusive, que não chega na fase de grupos, é importante dizer, depois de ter liderado a maior parte do Campeonato Brasileiro. E já tem gol, hein? Gol do Fogão. Bola na rede, o Botafogo abriu o placar por 1-0. Só esperando aqui o autor do gol? O aplicativo atualizar o autor do gol. Lembrando que o Tiquinho Soares foi substituído ainda no primeiro tempo, tá? Mudança pelo Eduardo, aquele meio de campo aí, São Paulo, entrando na equipe do Botafogo. Mas então Botafogo teve algum problema o Tiquinho, porque nós estamos com 13 minutos de jogo agora, né? Exatamente. Mais ou menos. Então, ele deve estar um tiquinho contundido, né? E esperamos que não seja nada, que também fique tudo bem aí com o Tiquinho. E olha só, na quinta-feira, também conhecido como amanhã, São Paulo joga pela Libertadores, lá no Equador também, mas em Guayaquil contra o Barcelona, será a estreia do técnico Luiz Zubeldia, e assim, pelo menos São Paulo conseguiu o visto de trabalho para que ele possa dirigir a equipe na beira do gramado. Já te passo para você falar quem fez o gol. Não, foi impedido. Anulado. Anulado. Tá, então tá vendo? Vai reclamar lá na CPI agora, o Testor. O gol foi anulado. Chupa, bobão. E o Zubeldia, então, tá liberado para comandar a equipe à beira do gramado. O Enio, vai fazer tanta diferença assim, não? Na realidade, não sei se vai fazer tanta diferença, porque o São Paulo venceu e venceu bem o Atlético Goianiense no final de semana, mas eu quero ver com o Milton, né? Com o Milton Cruz, diante do Atlético Goianiense fora de casa, mas eu quero ver a reação dele na beirada do campo. Quero ver a relação que ele vai ter com os atletas durante a partida. E o São Paulo que precisa vencer e convencer também na Copa Libertadores. Lembrando, primeira rodada perdeu para o Tajeres, né?
Deixou pontos pelo caminho. Conseguiu vencer o Cobrissal ali no segundo tempo. Um futebol pobre, né? Futebol pobre do São Paulo. Mas eu espero um tricolor que vá para cima e faça o resultado, porque não tem outro jeito. Tem que jogar e tem que jogar para vencer, aproveitando cada uma das oportunidades. E lembrando o Barcelona, que há alguns anos foi uma grata surpresa. Chegou à semifinal, foi derrotado pelo Flamengo, inclusive naquela campanha que o Palmeiras se sagrou grande campeão da Copa Libertadores da América, lá em Montevidéu, no Estádio Centenário, mas é um time que vem numa curva decrescente, inclusive o próprio Barcelona, que procurou o Zubeldia para ser o seu treinador mais uma vez. O Zubeldia não aceitou o convite, veio para o São Paulo e vai ter essa primeira oportunidade, esse primeiro contato, e ainda bem que é fora de casa, tá, Frank? Para não ter pressão da torcida, é um clima mais favorável. Eu acho legal da primeira partida dele ser longe do Morumbi. O segundo jogo dele no comando técnico vai ser no final de semana, melhor dizendo, na segunda-feira, né? Clássico contra o Palmeiras, aí o bicho pega. E você acha legal estrear em casa num clássico contra o Palmeiras? Não, aí não, mas eu acho que a partida de hoje é mais interessante que não seja dentro de casa. Até porque é o primeiro impacto com a equipe. E da partida de hoje depende também o ânimo do torcedor para segunda-feira. Venceu, jogou bem, a galera se empolga para lotar o Morumbi na segunda-feira, se bem que é clássico, o torcedor do São Paulo gosta e vai lotar, né, de qualquer jeito. Até contra o Cobressal lotou, imagino que não vai ser diferente diante do Palmeiras. E, aliás, já convido você, em São Paulo e Palmeiras, segunda-feira, Morumbi, 8 da noite, transmissão Link Sport Clube, hein? Vai perder, não vai ficar fora dessa, acompanhe com a gente, porque vai ser um jogão, senhoras e senhores. Olha só, Zubeldia, ok? Vamos falar então do Santos, daquele pitaco final aqui na nossa live, falando do Peixão, porque confirmou o Serginho. Você lembra do Serginho? Não, né? Não, mas lembra do jogo pelo Maringá. Foto BBB, né? Essa aí, né? O Serginho é o mais um eliminado? Não. Chegou agora o Serginho, está entrando na casa. E 33 anos, estava no Maringá, ou seja, ele foi vice-campeão paranaense, fez um bom campeonato lá pelo Paraná. Pelo Maringá, no Paraná, foi revelado pelo próprio Santos, é da geração Ganso e Neymar. O Paulo Henrique Ganso, quando subiu para o profissional, elogiava muito o Serginho, aí o Serginho foi rodar aí no interior de São Paulo, depois foi para o Palmeiras em 2013, disputou a Série B com a equipe do Palmeiras, era um dos meio-campistas do Palmeiras, depois sumiu também, aí agora ressurge, emprestado pelo Maringá ao Santos até o final do ano. Eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos do Campeonato Paranaense nessa temporada, né, Frank? E a apresentação do Serginho me surpreendeu positivamente, tá? Não à toa o Maringá foi pra grande decisão e, olha, no meio do caminho, né, que deixou o time do Bar da Esquina, deixou o Curitiba, eliminando o Coritiba lá no Couto Pereira. Não foi qualquer jogo, não. O Maringá fez uma excelente campanha no Campeonato Paranaense e o Serginho foi muito importante. Não à toa agora despertou o interesse do Santos. O jogador muito interessante para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos não chega só na Série A do ano que vem, não. Vem campeão da Série B. Que time tá montando o Santos? E eu vou falar para você, muito melhor do time que caiu ano passado, tá? Muito mais seguro, muito melhor... experimentado, também melhor montado pela equipe do futebol. Não à toa o Andrés Rueda deixou o time, já é um baita de um reforço, presidente mais pé frio da história. Ô cara azarado, rapaz. Tudo que ele tentava dava errado, até porque ele é ruim, né? Ele não tem dia de futebol. Pode ser um excelente administrador, multimilionário. Isso diz muito sobre a carreira dele como administrador. Mas de futebol esse cara não entende. Inclusive, eu acho que ele nem torcedor do Santos era. Porque ele tinha algumas dirigências ali, algumas escolhas que quem é torcedor do Santos não escolheria. Pode ser torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, da Portuguesa Santista, mas torcedor do Santos o Andrés Rueda não era, não. Não à toa o time melhorou e melhorou muito de um ano para o outro. Depois eu que sou azedo, né? Olha só, o Santos continua treinando, visando a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai jogar na sexta-feira, às 8 da noite, lá na Ressacada, contra a equipe do Avaí. Santos que venceu na primeira rodada, né? Derrotou o Paysandu por 2-0. E na próxima sexta vai ser o segundo jogo na Série B. Olha imagens um pouco do treino do Santos, né, para a gente finalizar a nossa live. Quem que você acha que pode ser o grande destaque do Santos nessa Série B? Eu acho que
Primeiro, o coletivo do Santos. O coletivo do Santos funciona muito bem. Jogadores que são experimentados como Gil, Juliano, vindo para essa equipe e dando resultado dentro de campo. João Paulo permanecendo, né? O torcedor do Santos também tem que colocar a cabeça no lugar, né? Apresentou o Escobar. Então. O torcedor do Santos que não pode... Aquele Escobar não, é outro. É outro, né? Não perde uma oportunidade de jogar pedra no... rapaz. Não perde uma oportunidade de jogar pedra no João Paulo. Não é o da série, não. Não, é outro Escobar, rapaz. Dá uma segurada, velho. Calma, cowboy. Calma, cowboy. O dia só tá começando. Vamos terminar meia-noite. Falando sobre... Ou mais. Falando sobre a equipe do Santos da Série B, eu acho que é uma equipe muito bem montada. Eu gostei muito do futebol do Gil, tá? O Gil me surpreendeu positivamente. Eu acho que ele vai ser o destaque do time, não só pela qualidade que ele tem, é indiscutível, mas como liderança de elenco. Você tocou no assunto importantíssimo e que vai, assim, colocar cerejinha no bolo de tudo que a gente debateu hoje aqui. Certo? Você, dirigente Enio Ricanello, vai ter que fazer uma contratação. Gil, quantos anos tem o Gil? 35, 36, 33? Tá beirando. Gil com 36, 35, 34 ou o Gustavo com 25? Não, pelo seco pra você, na hora. O Gil, mas não tem nem comparação. O Gil de 36 anos, pra mim é muito mais jogador do que o Raul Gustavo já foi em toda a vida dele. Até como força dentro de elenco, cabeça. O Gil é um cara cabeça. O Gil, no final de semana, melhor dizendo, naquele jogo diante do Palmeiras, na segunda partida, comeu a bola. 36 anos, como zagueiro, ele tirou uma bola em cima da linha, na finalização do Mike, dentro da grande área. Quase empatou o jogo. Quase empatou o jogo. Foi pro ataque, mandou de cabeça a bola para fora, ou seja, sobra fôlego e preparação do Gil como jogador. O Corinthians trocou os pés pelas mãos no momento que ele fala, não, eu preciso abaixar a linha de idade do meu time. Mas não é só você pegar quem tem mais de 30 anos e mandar embora. Você tem que analisar caso a caso. Para mim, o Renato Augusto não dava mais. Tá certo ter mandado embora. Ter negociado. Porque ele vivia mais machucado do que em forma para estar disponível no time. Inclusive, agora ele está machucado lá na equipe do Fluminense, né? Mas o jogador como o Gil não pode sair do time. É uma liderança absurda, divide responsabilidade, você entendeu? Algumas escolhas são meio complicadas de se entender, viu? Inexplicáveis mesmo. Inexplicáveis. Né? Bom, com essa, como diz um amigo nosso, eu me despeço. Porque daqui a pouco tem bola rolando. Então a gente vai ter que tomar um café aqui antes e preparar toda a nossa equipe, porque daqui a pouquinho tem bola rolando, Independente Del Valle e Palmeiras. Eu espero você aqui na câmera do meio para vir com a gente curtir o futebol do Link Sport Clube. Narração do Enio Ricanello. Esse cavalheiro. Vou estar nessa também. Giovanni Danjo vem participar com opiniões, informações, com a sua análise e tudo para você aqui no Link Sport Clube. Agora, para estar sempre com a gente, você tem que fazer o seguinte: inscreva-se aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like para a gente nas nossas transmissões, deixa nessa transmissão, curta sem moderação, tá bom? Vai lá, likezinho pra gente e compartilhe o Link Sport Clube nas suas redes sociais. Assim você vai trazer mais gente, mais amigos para resenhar com a gente, para falar sobre futebol conosco, com a nossa equipe e com os nossos convidados, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho, a partir das 8h30, tá bom para você 8h30, chefe? A partir das 8h30 da noite, a bola rola às 9h30, não, então nós vamos entrar mais cedo, vamos entrar às 8h. Às 8h. Às 8h da noite, a bola rola às 9h30 para Independente Del Valle e Palmeiras. Então, é como diz o professor Raimundo, é pai e bola, tá bom? A gente volta já já. Fique com a gente e não se esqueça da inscrição aí no canal. Até já, tchau.